Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista, coordeno uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e eu ensino dentistas de todas as áreas da odontologia, de todas as partes do país, a alcançarem um faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica no seu consultório. Dentistas que têm o seu próprio consultório e dentistas que trabalham em clínicas de outros dentistas. Sim, isso também é possível. Para eu falar, então, hoje o assunto é de onde veio esse número 25, Carla. Por que não 15? Por que não 30? Né? Por que não 51, 100? Né? Então vamos lá. Quando eu me formei lá em 1995, foi no finalzinho do ano. Eu abri o meu consultório pequenininho, era aqui numa sala aqui do lado de onde eu tô. Não vim de uma família de dentistas, não herdei pacientes de ninguém, nem de um tio, nem de um pai, nada. Comecei pequenininha aí com 0 pacientes, não sabia nada sobre isso. O que aconteceu? Depois de alguns anos, depois de exatamente entre 5 e 6 anos que eu já estava atendendo, faturamento super baixo, ganhava pouco, só pagava contas, enfim, que é o que acontece sim com muitos dentistas. O que aconteceu? Eu comecei a ver que eu precisava fazer alguma coisa diferente, que eu tinha basicamente que aumentar o meu faturamento, até para contratar uma funcionária, para poder investir mais em marketing, né? Na época nem tinha internet, não tinha redes sociais, nada disso, então fazer divulgação era caro na época, ou seja, eu tinha que ganhar mais, eu tinha que aumentar o meu faturamento, era esse caminho. E eu percebi que eu tinha que ter uma meta, e eu ouvi isso uma vez, não me lembro de quem. Eu ouvi isso talvez numa palestra, não me lembro, que sem metas definidas, bem definidas, a gente não consegue crescer ou demora demais, enfim. E aí eu coloquei uma meta para mim, uma meta de faturamento na época, há muito tempo atrás, olha só que interessante. E aí eu me lembrei que a minha primeira meta de faturamento foi lá atrás, que foi de R$10 mil por mês. Então eu coloquei essa meta para mim e eu olhava meus números diariamente, mensalmente, semanalmente. Eu coloquei isso, grudei no espelho, todo lugar que eu olhava, eu repetia para mim 10 mil, 10 mil, 10 mil. Foi a minha primeira meta. É claro que, além de eu ficar repetindo isso, além disso ficar na minha cabeça o tempo todo, eu comecei a fazer ações nessa direção. Na época ninguém ensinava, não tinha um dentista assim que compartilhava as suas experiências, não tinha, né? Não tinha ninguém que ensinasse assim, olha, no seu consultório, Carla, faça isso que dá certo. No seu consultório, faça aquilo que dá certo, né? Ou não vá por esse caminho que eu já fiz isso e deu errado, né? Então não tinha ninguém que compartilhava assim como eu faço. Aqui que eu tô na prática, o que eu compartilho é o que funciona, é o que dá certo, né? E quando alguma coisa não dá certo ou não deu certo, eu compartilho também, ó, por esse caminho aqui não vá, porque não funciona bem, né? Então eu fui atrás de aprender que ações eu deveria tomar no meu consultório para ter um aumento de faturamento, porque a minha meta era R$10 mil por mês, tá? E aí assim foi que eu comecei a ir por cadeira, né? Em uma cadeira. Eu atendia sozinha, era pequenininho, um consultório pequeno, em uma cadeira, tá? Quando eu comecei a ensinar para os dentistas, quando eu comecei a ensinar, né? Eu cresci, eu trabalhava num consultório só, era um equipe só, né? Pequenininho, divisórias, enfim, ali tudo começou e comecei a crescer, montei mais uma sala, aumentei o meu faturamento primeiro, enfim, foi crescendo em número de clínicas e número de cadeiras odontológicas. E aí eu decidi ensinar isso, né? Dividir isso, compartilhar isso com mais dentistas. Vamos lá, mais gente tem que saber disso, tem que aprender isso. E eu compilei tudo dentro do método Dentista Referência. E quando eu comecei a ensinar esse caminho do crescimento profissional, da valorização profissional, eu comecei a falar para os dentistas sobre como aumentar o seu faturamento no consultório. Então era assim que era a minha comunicação, aumentar o faturamento. Só que para os dentistas, aumentar o faturamento, se aumentasse R$500, já seria um aumento. Não é assim? Se aumentasse R$1.000, já seria um aumento.
que aumento? Quanto de aumento? Aí eu comecei a falar sobre dobrar o faturamento. Então, você pode dobrar o seu faturamento se você aprender o que eu ensino dentro do método Dentista Referência. E aí os dentistas, sim, dobrar o faturamento. Mas o que eu percebi? Que eu precisava colocar para os dentistas uma meta, assim como eu coloco para mim, né? Desde aquela primeira meta de R$10.000 por mês, né? Nós aqui nas clínicas sempre temos metas muito claras, né? Mensuráveis, muito específicas, né? Metas anuais aqui de faturamento. E aí eu comecei a pensar qual seria um faturamento bom, né? Um faturamento bom para o dentista, né? Desafiador, mas possível, que ele fosse buscar, né? Que ele tivesse comigo aqui, que eu ensinasse ele a buscar. E aí eu fui ver na minha história, né? Quando eu cheguei no meu 25 em 1 e quando os meus já alunos, né? Porque eu já estava ensinando. Então eu fui buscar um número, né? Que meus alunos já tinham conseguido fazer. Gilmara é um exemplo, né? A doutora Tatiana Quarezemin também. Possível de fazer em situações diferentes, uma com clínica, outra trabalhando sozinha no seu consultório, e que eu pudesse passar isso para os dentistas, trazer esse desafio, né? E aí eu cheguei nesse número de R$25.000 por mês por cadeira odontológica. Por quê? Porque é possível de se fazer, mesmo que o dentista que atende convênio, tá? Então tem muita gente que fala, nossa, convênio é triste, não, com convênio não dá para crescer. Sim, fazer R$25.000 por equipe no seu consultório dá para fazer até atendendo convênio. Claro, atendendo pacientes particulares, lógico. Tendo uma clínica, sim, uma média de faturamento de R$25.000 por cadeira na sua clínica. Trabalhando na clínica de alguém. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de dentistas em várias realidades, né, de realidades totalmente diferentes e que fizeram esse faturamento. Tá? E por que é que eu falo também nesse valor, nesse número 25? Que eu acredito muito nele. Primeiro, porque a grande maioria dos dentistas não faz um faturamento nem próximo disso. Nem próximo. Então eu não sei quem está aqui comigo, como é que está no seu consultório, qual é o faturamento que tem aí. Esse é um assunto que muitos dentistas nem gostam de falar muito a respeito. Números, faturamento, dinheiro, pagamento, mas enfim, o consultório tem que ser visto como um negócio. Quem quer crescer precisa ter dados, precisa ter números. E é o faturamento crescente que vai fazer você melhorar até o seu atendimento, a sua estrutura, a sua qualidade técnica, vai possibilitar você fazer mais cursos, enfim, né? O dinheiro é a moeda de troca para a gente realizar aquilo que a gente quer na vida. Grande parte das coisas precisam de dinheiro, né? Dar um bom estudo para os filhos, proporcionar lazer para a família, paz, tranquilidade. Quem está sempre no vermelho ou está empatando ali, não vão nem dizer no vermelho, vamos supor que empata, só paga as contas. Teve uma despesa extra, já começa a perder o sono. A autoclave quebrou, precisa comprar uma nova? Nossa, eu não tenho dinheiro e agora o que é que eu vou fazer? Vou ter que me endividar, parcelar, enfim. Então, um faturamento bom traz pra gente também paz, tranquilidade. E a gente sabe, e o dentista que aprende a chegar num faturamento de R$25.000, ele tem mais paz. Porque aí ele aprendeu a fazer isso todos os meses, né? Que é isso que eu ensino. Que isso aconteça todos os meses, não é eventualmente, há um mês fechou um tratamento de reabilitação lá de 15 mil, outro de 10, pronto, já fez o 25 em 1 naquele mês. Não é sobre isso que eu falo sobre o dentista aprender a fazer isso todos os meses, tá? E aí eu coloquei uma pesquisa, quem ainda não está no meu canal do Telegram, vá para o meu canal do Telegram, é um canal gratuito, tá? Onde eu
converso lá com os dentistas, tem mais de 2.500 dentistas lá, eu acredito, né? Converso ali todos os dias, coloco ali insights, comentários das lives, né? Essas lives não vão ficar gravadas, então precisa participar ao vivo aqui comigo, senão não vai ter mais esse conteúdo, a não ser que esteja lá no canal do Telegram. Então lá no Telegram eu coloco ali os maiores aprendizados, a dica, uma tarefa prática, um passo prático para quem participou da live já dá um passo na direção do seu 25 em 1. E lá no Telegram eu coloquei ontem uma pesquisa, qual é o faturamento dos dentistas que estão lá. E aí olha só o resultado. Me mostrou que 62% até o momento que eu vi, porque quem entrar, se você entrar agora lá, você pode votar, né, colocar lá a sua faixa de faturamento. Inclusive, para entrar no meu canal do Telegram, precisa ir na bio do meu Instagram. E lá eu coloquei uma enquete com faixas de faturamento do dentista. E me mostrou que 62% dos dentistas que participaram ali, que votaram, 62% tem um faturamento até R$8.000 por mês, ou seja, fazem no máximo 8 em 1. 62% dos dentistas, mais da metade. É muita gente. Mostrou também 23% dos dentistas têm um faturamento entre 9 e 15 mil reais. Então, até 15 em 1, quanto que faz? 85% dos dentistas tem esse faturamento menor do que 15 mil reais. E a grande maioria não faturam além de 8 mil reais por mês. Ou seja, imagina o potencial que esses dentistas têm para aumentar o seu faturamento, para viver melhor, para ter qualidade de vida, só que precisa aprender o caminho, precisa saber como. Essa não é uma habilidade que o dentista, na maioria das vezes, tem. Essa não é uma habilidade que a maioria dos dentistas tem quando saem da faculdade. Muitas vezes passam 5 anos de formado, passam 10 anos, 15, 20, 25, 30. Eu converso com dentistas que têm 30 anos de formado e que não fazem nem 15 em 1 por cadeira. Às vezes tem 3 cadeiras ali odontológicas no seu consultório, na sua clínica, mas não fazem um faturamento nem de 10, nem de 15 mil reais por cadeira todo mês no seu consultório. E existe um caminho para isso, né? Um caminho prático. Eu divido o que eu faço, né? Toda a minha experiência. E aí essa meta de 25, por que é importante ter uma meta numérica? Todo dentista tem que ter, todo dono de negócio tem que ter uma meta clara, uma meta específica, fácil de medir. Então, se você está aqui comigo, não, Carla, realmente eu quero chegar no meu 25 em 1, eu quero 25 mil reais todo mês. Então, é esse número. Você tem exatamente como saber quando chegou lá. Quem chega sabe que chegou. É diferente de falar, nossa, eu preciso de mais pacientes. É diferente. Mais pacientes é quantos pacientes? 1 já é mais do que 0, né? Mais pacientes, 1 a mais, 2 a mais, já é mais. O que é uma meta clara, uma meta mensurável, uma meta específica? É um número. No caso do faturamento, é um número. No caso de resultado para o seu consultório, para a sua clínica, para a sua vida, você que não é dono de consultório, você que trabalha em clínica, é um número. Quanto é o faturamento que você quer alcançar? Já projetou isso para esse ano, para 2020? Qual é o faturamento que você quer ter todos os meses nesse ano? Primeiro, defina isso. Eu mostro o caminho para o dentista chegar no 25 em 1, que é um faturamento de 25 mil reais por mês por cadeira odontológica no seu consultório ou na sua clínica. Ou para o dentista que trabalha em clínica alcançar o faturamento de 25 mil reais por mês. Esse é o caminho que eu mostro. Então é muito mais específico, não é? Quem está aqui comigo vai concordar comigo que realmente é muito fácil. Quando eu falo em 25 em 1, quando eu falo em 25 mil reais, é fácil da gente perceber, né? Como é isso? O que é isso? É específico. É mais do que dobrar faturamento, do que ter uma agenda cheia, né? Então, dependendo de como você estiver hoje,
Tem dentistas aqui, como eu falei, que tem um faturamento mensal bruto aqui de menos de R$8.000 por mês. É claro que no mês seguinte ele não vai pular para 25 mil. Eu não recomendo de maneira nenhuma o dentista esperar passar esse momento. Eu vou ficar esperando só atender um pouquinho as urgências, não aprender como crescer o seu faturamento no consultório. Esse é o momento de aprender. Até porque se você tiver com atendimento reduzido, esse é o momento de aproveitar o tempo e aprender. E esse é um dos pontos importantíssimos para chegar no 25 em 1. Quando você é visto como referência, você aumenta um pouco o valor da sua tabela, os pacientes fecham, continuam fechando. Por quê? Porque você é procurado, porque você é desejado, porque você tem uma fila de espera de pacientes, uma fila de gente esperando por um horário na sua agenda. E é isso que acontece quando você se torna uma referência. Meta é importantíssimo ser específica, ser mensurável. Um número é mensurável. Carla, eu preciso de mais pacientes. Quando um dentista fala isso para mim, ou um aluno fala isso para mim, eu falo assim: quantos mais? Quantos mais? Pagando quanto? De que área? É na ortodontia? É no implante? É na reabilitação oral? Quantos mais? Coloque uma meta de X pacientes novos por mês que eu preciso para chegar no meu 25 em 1. Um dos elementos importantíssimos para você aumentar o faturamento é o número de pacientes. Para o dentista que está com agenda ociosa, é o número de pacientes. Isso é importante. Aumentou o número de pacientes, aumentou a conversão de consultas em tratamento. O resultado é um aumento de faturamento. Esse é um dos pontos, Existem 3, mas esse é um, tá? Agora, é possível fazer o 25 em 1 para quem quer realmente entrar em ação, para quem quer realmente aprender, aplicar, para quem vai sair do lugar, para quem quer aprender algo novo, tá? Para quem é? Para quem trabalha sozinho no seu consultório, sim. Aqui tem o exemplo da doutora Tatiana Quarezemin, uma aluna, trabalha sozinha até hoje, entrou por coincidência nessa pesquisa de faturamento que eu coloquei de até R$8.000, ela entrou numa turma com esse faturamento, R$8.000 por mês, atendendo convênio, enfim. E aí ela foi crescendo, aprendeu como se comunicar, enfim, e multiplicou o seu faturamento, continuou em uma cadeira, continuou sozinha, Aí foi para um consultório seu, ela trabalhava numa clínica, e aí alugou uma sala, enfim, foi crescendo, deixou a clínica, deixou o convênio, hoje só atende pacientes particulares, e no meio da crise, se não me engano, mês passado, ela fez R$50.000 no mês. Olha só. Para quem atende sozinho num consultório, é possível, sim, fazer o 25 em 1. Para quem é dono de clínica, que eu tenho falado bastante, o dentista que não tem o seu próprio consultório pode ter um faturamento legal, trazer um faturamento de 25 em 1 para a clínica, de R$25.000, pode. Eu tenho exemplos de uma dentista que trabalha aqui comigo, que começou trabalhando em clínica, nas minhas clínicas, e depois montou a clínica dela. Então, é possível sim, para todos esses modelos ali, de negócio, para quem tem clínica, para quem tem mais de um consultório, para quem trabalha sozinho e quer continuar sozinho, e para quem trabalha na clínica de alguém, fazer R$25.000 todos os meses. Para quem não é o 25 em 1, com quem eu não falo, não existe conexão com esse valor, com essa meta. É para quem quer um emprego, para o dentista que quer ser funcionário público, quer fazer concurso, porque o 25 em 1 que eu ensino é para quem vai alcançar isso atendendo no seu consultório. E acho que no serviço público dificilmente vai ter esse faturamento, de R$25.000 por mês. Então, para quem não é o 25 em 1, para quem quer prestar concurso, e aí não prioriza o seu consultório, e para quem está bem assim. Tá bem, Carla, eu tô faturando 15 mil por mês, eu tô bem assim, eu tô estável, eu não quero aprender nada novo para aumentar o meu faturamento, eu tô bem assim, para quem tá acomodado. Um pequeno passo hoje para quem tá aqui comigo,
um pequeno passo para chegar no seu 25 em 1, tá? Se essa for realmente a sua meta, se você realmente quiser isso. Então, um pequeno passo. Primeiro, saber exatamente qual é o seu faturamento. Qual tem sido nesses últimos meses? Ah, Carla, mas por conta da pandemia eu fiquei sem atender um mês, aí esse mês não vai contar, né? Mas quanto era o seu faturamento mensal normal? Tá? Uma média, para você entender em que nível que você está de faturamento. Porque a gente fala aqui sobre alcançar o seu 25 em 1, certo? Que é 25 mil reais por mês por cadeira odontológica. Então, primeiro passo aqui, uma atividade prática para você fazer hoje, ou no máximo amanhã, porque sexta-feira eu vou estar aqui de novo ao vivo, né? É entender qual é a média de faturamento sua no seu consultório, ou na sua clínica, ou na clínica que você trabalha. É importante o dentista que trabalha numa clínica saber quanto traz de faturamento para a clínica, importantíssimo, né? E entender que pode mais, que pode crescer, tá? E aí avaliar, bom, Carla, eu tô nesse nível aqui, tá? Avaliar primeiro se quer chegar no 25 em 1 e definir, será que quer chegar no 25 em 1? Quem já ultrapassou esse faturamento já sabe do que eu tô falando aqui. Quem já superou essa meta, tá ok, parabéns, ótimo. Mas para quem tá abaixo dessa meta, será que quer mesmo? E avaliar se quer mesmo chegar no 25 mil reais por mês, se deseja isso. Então, outro passo prático é, entra no meu canal. Então, é bem legal estar no canal 25 em 1 na Odonto, ali do Telegram, tá bom? Tchau, tchau e um ótimo dia, hein?